Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez estamos aqui, baseados na parceria entre o professor Renan Tamayo e o Gen Jurídico, para falar sobre temas do novo Código de Processo Civil. Hoje, especificamente, o tema a ser trabalhado é o tema da intervenção de terceiros, um tema bastante intrincado, que tem algumas novidades importantes, dois institutos que são agregados à estrutura da intervenção de terceiros e que hoje trabalharemos. Antes de falar de cada um deles, rapidamente, o que nós devemos compreender é que o fenômeno da intervenção de terceiros se dá em algumas situações. Situações essas que permitem o ingresso de terceiro no processo. Portanto, estamos falando de sujeito que não faz parte do polo ativo e muito menos passivo da demanda e do processo até aquele momento. É para essa função que existe o fenômeno da intervenção de terceiros, que possibilita terceiro adentrar num processo do qual ainda não era parte e sequer participava de alguma forma. Bom, um rápido panorama para que nós entendamos os fenômenos de intervenção de terceiro. Eu vou destacar aqui rapidamente quais são eles hoje observados pelo novo Código e depois vou tentar trabalhar de forma pontual cada um deles. O primeiro é a assistência, que vai ser trabalhada como assistência simples ou ainda litisconsorcial. Então essa é a primeira situação que nós vamos logo ver. Depois, a denunciação da lide, que se manteve em muito no que já se previa no velho Código. Depois também o chamamento ao processo, que é uma das situações tradicionais em que se chama, por exemplo, afiançado para participar do litígio. Aí nós temos então as duas inclusões que devem merecer aqui um destaque. Primeiro, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que então aqui começa a ser compreendido como um mecanismo de intervenção de terceiros. E por fim, também importantíssimo, a figura do amicus curiae, o amigo da corte, que vem a fazer parte da intervenção de terceiros também. Bom, então vamos ser breves e pontuar aquilo que é importante. Percebendo que a assistência ela tem, como diz o artigo 119, a ideia de ocorrer como um fenômeno que atribui a alguém, um terceiro, a possibilidade de prestar assistência a um dos litigantes. E não é por outra razão que o artigo 119 diz o seguinte: pendendo a causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, agora veja o destaque que o artigo coloca, o terceiro juridicamente interessado, esse é o requisito central, em que a sentença seja favorável a um deles, de quem? Um dos litigantes, que ele vise intervir, no caso, e assistir, poderá intervir no processo para assisti-lo. Então, essa é a estrutura e regra geral da assistência. O sujeito pretende prestar assistência a uma das partes porque tem um interesse jurídico na causa. E esse é o primeiro aspecto. Bom, aí então nós vamos distinguir o fenômeno da assistência simples e da assistência litisconsorcial. Na assistência simples, que é muito mais singela, vê-se, assim como prevê o artigo 121, o seguinte, e aí então nós temos que destacar. Veja o artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal. Esse é o primeiro aspecto. Então, o assistente simples ele é um terceiro que adentra no processo, mesmo não fazendo parte dele até aquela época, para assistir uma das partes, sendo-lhe efetivamente um auxiliar, portanto, de um dos envolvidos no litígio, portanto, a parte principal. E é por essa razão que ele exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Mas veja, nesta limitação de sua assistência. Tudo isso com base no interesse jurídico de quem busca prestar assistência. Então, esse é o fenômeno da assistência simples. De outro lado, se nós observarmos o artigo 124, veremos a assistência litisconsorcial, que é um pouco distinta, pois considera-se a assistência litisconsorcial da parte principal, o assistente, ele sempre que sentir a necessidade de participar do processo para assistir, o assistido fará utilizando-se e observando o artigo 124. Vamos conferir o artigo 124, então. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente,
sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Vamos por partes. Então, eu sou o assistente e serei um assistente litisconsocial sempre que o meu interesse jurídico for profundo e de tal forma relevante que aquela sentença que envolve A, que recebe a minha assistência, e B, que é adversário de quem recebe a minha assistência, portanto do assistido, sempre que eu tiver interesse não só jurídico na causa, mas naquela sentença, naquela decisão e naquele processo, eu poderia atuar como um assistente litisconsocial, que então busca unir-se ao assistido para combater os interesses daquele que está no polo adversário ao polo do assistido. Esse é o ponto que deve estar claro e evidente para que compreendamos como funciona isso. De outro lado, a denunciação da lide, também um fenômeno já conhecido e bastante importante como intervenção de terceiros, que vem prevista basicamente em relação à estrutura de cabimento no artigo 125. Vejamos as situações de cabimento da denunciação, para compreender melhor. 125 diz o seguinte: é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Então, o primeiro aspecto que deve se aclarar é que cabe denunciação da lide para ambas as partes. E aí, então, temos as duas situações tradicionais de cabimento. A primeira delas é direcionada ao alienante, ao alienante imediato. Então, veja só, inciso 1º. Então, é admissível a denunciação ao alienante imediato, que é aquele que vende a coisa, por exemplo. No processo relativo à coisa, cujo domínio foi transferido ao denunciante. Então, a coisa foi vendida pelo alienante, transferida ao denunciante. E, então, a fim de que ele possa exercer os seus direitos de evicção, em relação ao fenômeno da evicção, ele pode, aí então, o denunciante, promover a denunciação. Essa é a estrutura que já existia basicamente antes e que busca preservar o direito à evicção. É o direito que se dá em caso de perda da coisa, do objeto ou impossibilidade de obter-se. Então, isso vai acontecer. E, por fim, no inciso 2º do mesmo dispositivo, em relação àquele que estiver obrigado pela lei ou por um contrato a indenizar em ação regressiva. E aqui, muitas das vezes, nós temos as situações de acidente de trânsito que envolvem as seguradoras, situações que geralmente ocorrem a denunciação da lide. Bastante importante também. O chamamento ao processo, que vem destacado a partir do artigo 130, tem como ideia chamar aquele que não fazia parte do processo para que componha a lide. E isso se dá porque ele também é um coobrigado. Esse é um dos pontos. Então veja, o artigo 130 diz o seguinte: é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, de quem? Do afiançado, na ação em que o fiador for réu. Então vamos lá, eu sou fiador de A, e a ação poderia ter sido promovida contra A e contra o Renan, fiador. Todavia, o autor, por alguma razão da vida, escolheu promover a ação só contra o fiador. O fiador, portanto, tem o direito de utilizar-se de uma estrutura de processo para colocar ao seu lado o devedor originário, que seria o afiançado. Então, essa é a primeira situação. A segunda, dos demais fiadores, caso um ou alguns dos fiadores sejam demandados. Imaginemos aqui que na mesma relação nós tenhamos apenas um fiador demandado, sendo que nós temos mais 3. É possível, portanto, chamar ao processo os demais fiadores para que também estejam aqui no processo e compartilhem a sua responsabilidade. E, por fim, em situações de dívida efetivamente existente, diz o inciso 3º que nas situações em que se busque chamar ao processo os demais devedores, casos aqui em que nós teremos, por exemplo, devedores solidários. Então, um dos devedores foi demandado, todavia existem mais 2 devedores solidários que deveriam compor os polos da demanda. E aqui, então, se chama estes devedores para fazerem parte. Por fim, rapidamente, as 2 novidades. A primeira delas, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que funciona como um movimento e um fenômeno que vem do direito privado e que se processualiza.
com a finalidade de fazer o quê? Desvendar quem atua pessoalmente por trás daquela sociedade empresária, praticando atos de fraude e atos que contrariam a própria estrutura da sociedade para gerar prejuízo a alguém. Nas situações comprovadas da desconsideração, observando-se toda a estrutura de requisitos do Código Civil, por exemplo, é que se poderá, então, depois disso, retirar o véu para compreender quem está por trás da sociedade. Portanto, quem são os sócios que estão mal utilizando a sociedade. Mas para isso precisa-se de uma estrutura de observação cautelosa para que se realize a desconsideração. E é isso que diz o artigo 133 do novo Código. Diz o seguinte: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado ou a pedido da parte interessada ou a pedido do Ministério Público, no que lhe couber intervir no processo. Então, essa é a primeira situação que deve se deixar bastante clara. O segundo ponto está no parágrafo 2º, que cria aqui aquilo que a jurisprudência do STJ já vinha pensando, que é a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Agora eu já não retiro o véu para descobrir quais são os sócios ou quem são os sócios que estão por trás da sociedade empresária. Eu faço diferente. Agora eu retiro o véu para descobrir quais as sociedades empresárias que estão recebendo o patrimônio de uma pessoa física, fruto de uma série de outras irregularidades, por exemplo. Então é que se busca amplitude para conhecer esses fenômenos. Isso está no parágrafo 2º, cria esta hipótese e é bastante importante. Por fim, deve-se dizer que a desconsideração ela pode se dar por incidente no curso do processo de conhecimento, na execução, em todas as estruturas do processo, bem como pode ser já efetivada a partir do artigo 134 e também do seu parágrafo 2º, na própria petição inicial. Então, o sujeito já pode pedir na própria inicial a desconsideração da personalidade jurídica também, para que ela seja, então, instaurada. E, por fim, a figura do amicus curiae, que também é a intervenção de terceiros agora, chamado amigo da corte. O amigo da corte nada mais é, na verdade, do que um sujeito, uma pessoa física ou jurídica, ou um órgão, que, conforme o artigo 138 do novo Código, tem como finalidade prestar esclarecimentos úteis e necessários ao juiz ou ao relator, portanto, no tribunal ou nos tribunais. Isso já acontecia muito e aconteceu bastante no Supremo Tribunal Federal. E hoje, com o novo Código, se permite também acontecer nos demais graus de jurisdição, sem qualquer impedimento inicial. Veja-se que para ser possível a figura do amicus curiae, deve haver relevância da matéria, especificidade do tema, ligado àquele sujeito que tem expertise, por isso ele está sendo convidado a falar sobre o tema, objeto da demanda, e por fim, a questão da repercussão social. Eu preciso ter também esse fenômeno para que o juiz ou o relator em um dos tribunais possa requisitar ou possa aceitar a participação do amigo da corte. Bastante importante também o amicus curiae, porque ganha um poder bastante importante. E, por fim, o parágrafo 2º desse mesmo dispositivo diz que caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção do amicus curiae, definir quais são os poderes que este amigo da corte terá. E veja, além disso, o parágrafo 3º agrega uma informação de que o amicus curiae tem o poder de recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, inclusive, tendo como base a sua atuação como amigo da corte. Muito bem, meus amigos, um pouco mais longo do que o tradicional, mas essa é a estrutura da intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. Bons estudos e um abraço do professor Renan Tamayo.